Senhor, nessa noite, Senhor, o Senhor nos tira de toda e qualquer distração. Ó Senhor Jesus, independente das situações, Senhor, queremos estar voltados para o Senhor nessa noite. O Senhor possa ser com o nosso coração. Senhor, que nessa noite nós possamos passar o encargo, Senhor, segundo a sua necessidade, da edificação do teu corpo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos mantém em espírito, Senhor, para receber a tua palavra. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa noite a gente está com o encargo de compartilhar um pouco, sobre a mensagem que nós desfrutamos, nós compartilhamos no programa Fruto da Vida, quinta-feira, lá na Rede Fé. Estávamos eu e Roceni lá, juntamente com o irmão Genilson, e aí a gente desfrutou dessa palavra, baseada lá em Lucas capítulo 5, os irmãos podem abrir aí Lucas capítulo 5, e ontem na reunião de serviço os irmãos deram um sentimento da gente também compartilhar um pouco sobre esse texto, aqui junto com os irmãos. Lucas capítulo 5. Vamos ler o verso 13, mas depois nós vamos retornar para ler todo o texto do 12 ao 16. Amém? Então, Lucas 5,13 diz assim. Vamos ler, irmãos? E ele, estendendo a mão, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Esse texto, irmãos, é bastante conhecido, É a cura de um leproso e é narrado não só por Lucas, mas também a gente vai ver Mateus capítulo 8 e também Marcos capítulo 1, que narra essa mesma situação, só com detalhes, com mais riqueza de detalhes, E já que o contexto se baseia, irmãos, na cura de um leproso, De uma pessoa que estava com lepra, a gente pesquisou um pouquinho sobre o que é a lepra, para os irmãos terem mais uma noção mais exata da gravidade dessa situação desse homem aqui. Recentemente, atualmente, a lepra ela é conhecida como a hanseníase. Acho que os irmãos já ouviram falar bastante a respeito da hanseníase, Ela hoje é uma doença praticamente erradicada. O número de pacientes doentes de hanseníase está cada vez menor, por causa de todo o acesso à medicação que as pessoas estão tendo. Ela ainda está um pouco mais difundida em países mais pobres, que tem uma estrutura no sistema de saúde mais arcaico, como os países da África, alguns países da Ásia, mas nos países europeus, nos países com desenvolvimento na saúde maior, ela está praticamente erradicada. E o interessante, irmãos, que esse termo lepra, lá no Antigo Testamento, ela era utilizado mais para um termo mais genérico. Ele servia para descrever um monte de afecções de pele. Como as pessoas não tinham conhecimento tão profundo a respeito do que era a lepra, qualquer pessoa que aparecia com manchas na pele, com algumas características de manchas na pele, pus presente nessas lesões, essa pessoa era levada ao sacerdote, e esse sacerdote é que fazia o diagnóstico se aquilo era lepra ou não. Se os irmãos estão em casa tiverem interesse em dar uma olhadinha, lê Levítico, acho que é o capítulo 12 ou capítulo 13. Não, capítulo 13 e capítulo 14 de Levítico, que trata justamente a lei sobre a lepra, A lei da lepra, como se devia se proceder para uma pessoa leprosa na época. Então, esse sacerdote, quando ele identificava que uma pessoa estava com essas manchas, antes dele fechar o diagnóstico que era lepra, ele mandava isolar, porque a lepra é uma doença infecto-contagiosa, ela é uma bactéria que provoca essa lepra, essa doença, irmãos, e ela é uma doença progressiva.
Quanto antes você fizer o diagnóstico, hoje em dia, né? Quanto antes ela for diagnosticada, mais fácil ela é de ser tratada e, consequentemente, maior a possibilidade de cura. Mas imagina naquela época, lá na antiguidade, né? Que não tinha acesso à medicação, as coisas eram bem mais arcaicas. Então, o que é que o sacerdote fazia? Para fechar o diagnóstico, ele isolava a pessoa durante 7 dias e depois de 7 dias ele ia analisar. Se porventura as lesões estivessem retrocedendo, aí ele trazia a pessoa de volta ao convívio da sociedade, da família, porque já dizia que não era lepra. Mas quando ele analisava depois de 7 dias e não havia regressão, ou a doença estava se alastrando mais, aí ele era considerado leproso e ele era afastado até uma intervenção divina na cura, porque naquela época não havia cura. Ele era considerado uma pessoa totalmente impura. E aí, irmãos, essas pessoas eram assim, isoladas de toda a sociedade. Eles iam viver em cavernas, davam até o nome de leprosários. Era o local onde viviam esses leprosos. E essas infecções, né, era uma infecção bacteriana, por conta das condições, elas iam cada vez mais se infeccionando, até que levavam o leproso à morte. Leproso só convivia com leproso. Não tinha como eles conviver na sociedade, já que era uma doença contagiosa. Para vocês terem uma ideia, né, eu estava dando uma olhada, alguns estudiosos, né, eles falam que quando a pessoa era diagnosticada como leproso, o máximo que uma pessoa podia chegar dele, uma pessoa sem lepra podia chegar dele, era 2 metros. Tinha que conviver com ele no máximo até 2 metros de distância. E se o lugar fosse um lugar ventilado, tinha que ficar até 45 metros de distância. Porque era uma doença que ela é transmitida, irmãos, por secreções tanto nasais como da saliva. Espirro, tossidazinha perto, assim, tudo que joga secreção nasal ou salivar para fora, a pessoa estando próxima pode ser contaminada, pode ser contagiada, não é? Então veja que é uma questão assim bem interessante negativamente. E o interessante é que a Bíblia, irmãos, na grande maioria das vezes que toca na questão da lepra, ela toca no aspecto negativo. Esse termo hanseníase, né, ele é derivado do descobridor dessa patologia, né? Esse cara descobriu a patologia, o nome dele era um infectologista chamado Gerard Hansen, por isso o termo hanseníase. E esse bacilo, né, que é uma bactéria causadora dessa doença, também recebeu o nome de bacilo de Hansen. Isso é só para os irmãos se situarem, para a gente adentrar mais um pouco nessa questão à luz da Bíblia. E hoje esse tratamento, irmãos, ele é totalmente acessível aqui no Brasil. A Secretaria de Saúde e Secretaria de Saúde distribuem essa medicação. É um coquetel que é composto por 3 antibióticos e qualquer pessoa que é diagnosticada como leprosa, ela tem acesso a essa medicação gratuitamente no sistema de SUS, né? Por isso que ela está cada vez mais erradicada nesses países, como eu falei, que tem uma estrutura de saúde melhor. Mas e a lepra na Bíblia, irmão? Como a gente vai ver nessa noite, existem pelo menos 3 casos clássicos de lepra na Bíblia, como sendo o julgamento de Deus contra determinadas atitudes de 3 personagens. Mas antes disso, eu queria que os irmãos abrissem aí, em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, que a gente vai ver, irmãos, que essa questão da lepra está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 1. Aqui o Senhor vai aparecer para Moisés, né? No meio daquela sarça ardente, convocando Moisés, escolhendo Moisés para libertar o povo lá do Egito. E aí a partir do verso 4, o capítulo 4, verso 1 diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Vamos ler, irmãos? Pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Amém.
estenda a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora, irmãos, o 6. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. 7. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. O irmão que compartilha essa mensagem, irmãos, ele diz que essa situação aqui, do Senhor ter mandado Moisés colocar a mão no peito, e depois quando ele tirou a mão do peito, essa mão estava leprosa, estava mostrando para ele o seguinte princípio, né? Ele estava prestes a fazer algo grandioso para o Senhor. O Senhor tinha levantado Moisés para tirar o povo de 400 anos de escravidão do Egito e transportar esse povo para uma terra que o Senhor tinha separado para esse povo. E por meio de Moisés, o Senhor ia operar grandes milagres, né? Começou pelas pragas, durante toda aquela peregrinação do povo no deserto. Então, antes disso, o Senhor estava querendo mostrar a Moisés, de fato, o que é que habitava no coração do homem, o que é que estava no interior do homem. Que não seria Moisés, irmãos, o responsável por todo aquele encargo de tirar o povo do Egito, mas era o próprio Senhor por meio de Moisés. Por isso que ele disse assim, ó, coloca a tua mão no peito para tu saberes o que tens dentro de ti. E aí, mais ou menos assim, né, em outras palavras. E quando ele tira a mão era leprosa. A mão tornou-se leprosa. O irmão compartilha, irmãos, que desde a queda de Adão, a humanidade ela tornou-se meio que leprosa. O que habita no interior do homem, o que habita na carne do homem, em certo sentido, é lepra. Tanto é que ele fala também que Romanos 7,18, Paulo diz assim, ó, em minha carne não habita bem nenhum. Porque Paulo também sabia, irmãos, que a partir do momento que você sai do Espírito, hoje nós, né, a partir do momento que nós saímos do Espírito, irmãos, e damos vazão à carne, nós estamos externando o que está em nós, que é essa lepra que a gente vai tocar aqui nessa noite. Amém? Então, como eu falei, irmãos, tem 3 casos na Bíblia, bem característicos, da lepra, de casos de lepra, como sendo o juízo de Deus sobre essas pessoas. Vamos abrir aqui, irmãos, em Números 12. É um texto muito conhecido também, a respeito de rebeldia contra a autoridade de Deus. Números capítulo 12. Nós podemos estar pensando, mas o que é que tem a ver isso com o texto de Lucas? A gente vai encaixar daqui a pouco, irmãos. Números 12. O verso 1 e 2 diz assim, né? Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Aqui é o seguinte, irmãos. Moisés tinha sido homem, como nós vimos, né? Que Deus tinha escolhido para ser sua autoridade diante do povo. E ele tinha casado com a mulher, ele tinha casado com a mulher etíope, uma cuxita. E isso, segundo a lei da época, não era permitido. O pessoal de Israel tinha que casar com o pessoal do próprio povo. E aí Moisés escolheu uma etíope e uma cuxita para ser esposa dele. E isso aflorou o que estava no coração de Miriam, que instigou Arão contra Moisés. Aí ele fala assim, ó. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinham tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha só que interessante, irmãos. Ele vai mostrar aqui para nós, irmãos, que existem determinadas oportunidades que aquilo que está no nosso interior fica só aguardando tais oportunidades para poder vir à tona. A intenção de Miriam aqui era tão somente questionar a autoridade de Moisés. E aí ela aproveitou essa situação dele ter casado com essa mulher etíope, né?
e aflorou isso que estava no coração dela. Aí continuando aqui o texto, aqui, irmãos, a partir do verso 4, verso 5, diz assim, ó. Verso 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. O 5, vamos ler. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam. Sim, 6. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, e falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois como não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra ele se acendeu. E aí, irmãos, o verso 10 dizem, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, pela rebeldia, irmãos, a autoridade que Deus tinha constituído, o Senhor julgou Miriam naquele momento e ela tornou-se leprosa. Então, irmãos, percebem que é algo que está no nosso interior e que quando surge a oportunidade, irmãos, se nós não formos vigilantes, a gente pode externar aquilo que está dentro de nós. E sempre, irmãos, com o intuito de ir contra algo estabelecido por Deus. Olha outro exemplo, irmãos, também bem rico. Está lá em 2 Reis, capítulo 5. Aí falar de um servo do homem de Deus, Geazi, era servo de Eliseu. 2 Reis, capítulo 5. Senhor Jesus. Para contextualizar aqui, irmãos, existia um rei sírio chamado Naamã que estava com lepra, ele tinha contraído a doença lepra, certo? E aí informaram para ele que existia um homem de Deus que podia ajudá-lo nessa questão de curar-o dessa lepra. Esse homem de Deus era Eliseu. Então ele foi lá onde estava Eliseu, e Eliseu mandou que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. E ele assim o fez. Banhou-se 7 vezes no Rio Jordão e ficou limpo, ficou curado. Aí, irmão, toca que isso é um princípio de obediência. Parecia loucura, entre aspas, para Naamã ter a lepra curada tão somente se banhando 7 vezes no rio. Ele até desconfiou disso no primeiro momento, mas eu cheguei aqui, eu pensei que tinha que fazer algo miraculoso para que eu pudesse ser curado, e esse homem mandou tão somente me banhar. Mas aí ele foi convencido a fazer isso e ficou curado. E aí, irmãos, ele, satisfeito com aquilo, super feliz, quis presentear Eliseu pelo fato de ter sido curado. E Eliseu de pronto recusou. Mas aí, irmãos, no verso 24, tem o Geazi, que era um servo de Eliseu. 5, 24. Então esse Geazi, o que é que ele fez? Quando viu que Naamã tinha oferecido presentes para Eliseu e ele tinha não recebido, quando Naamã foi embora, ele saiu atrás de Naamã, pediu para que Naamã parasse. Naamã parou, foi conversar com ele e disse, Eliseu se arrependeu de não ter recebido os presentes e me mandou vir pegar. Olha só, irmãos. Aí da mesma hora Naamã foi e concedeu para ele 2 peças de talento e 2 vestes festais, coisa desse tipo. E aí ele pegou, voltou para a casa dele e colocou esses presentes que ele tinha pego com Naamã na casa dele. Aí o verso 24 diz assim, tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, falando sobre os presentes. Amém? Pode continuar. Amém. Entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele,
teu servo não foi a parte alguma. Olha só, irmãos, misericórdia, viu? 26. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares a prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, o irmão aplica para nós aqui, irmãos, um princípio importante, né? A mentira, a ganância, a cobiça, todas essas questões, irmãos, é a lepra que está no nosso interior, que se apodera da oportunidade para se manifestar. Ele viu toda aquela situação, maquinou uma forma de ser beneficiado com aquilo e pôs em prática, irmãos. O irmão toca assim, irmãos, nós sempre somos tentados, irmãos. Como eu falei no início, né, o irmão compartilha que nós temos algo negativo em nós. E nós somos sempre tentados por isso. Mas cabe a nós, irmão, fazer a escolha de ceder ou não a essa tentação. E nós em nós mesmos, irmãos, nós nunca vamos conseguir resistir. Mas quando nós nos voltamos ao Espírito, irmão, por isso que fala que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, né? Essa semana o alimento diário, o irmão Ricardo vai tocar nisso amanhã, irmãos. Está muito rico, porque isso é uma escolha nossa. Aquilo o irmão até dá um exemplo, o Ricardo talvez vai tocar amanhã, né? Da questão do cachorrinho, que eu achei muito prático, irmão. Não sei se os irmãos leram, né? Disse que um determinado servo do Senhor saiu numa praça e lá tinha um cachorrinho, ele achou o cachorrinho muito bonitinho e ficou com o cachorrinho. E de repente aparece duas pessoas se dizendo que era o dono do cachorro. E ele disse: como eu vou saber agora? Não conheço nenhuma das duas pessoas, quem que saber quem está falando a verdade? Aí ele disse que teve a ideia de tão somente botar as duas pessoas uma do lado da outra, soltar o cachorro e mandar as duas chamar o cachorro. Para quem o cachorro fosse, seria o dono do cachorro. E mesmo assim, irmãos, somos nós. Todos os dias está a carne e o Espírito dizendo: vem, vem, vem. E aí o irmão pergunta: para onde nós estamos indo? Quem somos? Quem é de fato o nosso dono? Irmãos, que nós possamos assim, irmãos. O senhor compartilhou uma coisa muito rica a semana passada, né? Falando a respeito da nossa insensibilidade. Muitas vezes nós nos acostumamos tanto com as coisas indevidas, irmãos, que elas tornam-se banais na nossa vida e já não nos causa tanta repulsão, né? O irmão até fala também essa semana, né, a respeito de as novelas, as minisséries, né? Tudo isso vai colocando sutilmente uma certa normalidade de coisas pecaminosas em nós, irmãos, que daqui a pouco a gente torna-se insensível. Outro exemplo, último exemplo a respeito disso. Aqui a gente viu que mentira, ganância e cobiça também resultam em lepra. Também são consequências da lepra que é exposta. 2 Crônicas 26 e 16. 2 Crônicas 26 e 16. Esse é o terceiro caso aqui na Bíblia que mostra que Deus julga algumas iniquidades nossas por meio da lepra. 2 Crônicas 26, 16. Vai falar sobre o rei Uzias. Esse rei Uzias, irmãos, foi muito abençoado pelo Senhor enquanto o seu coração permanecia reto diante do Senhor. 26, 16. Depois do Senhor conceder várias vitórias para o rei Uzias, aí ele fala aqui no 16, ó. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgrediste.
nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. 19. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra o sacerdote, a lepra se saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Aqui, esse rei, né, o rei Uzias, ele se ensoberbeceu dele ter se tornado um rei tão forte, tão poderoso. Só que ele esqueceu que a fonte de tudo isso era o Senhor. E aí ele quis prestar um serviço que não era dele. De até certo ponto interessante, ele queria oferecer incenso ao Senhor dentro do incensário, né? Mas lá era só quem podia fazer isso eram os sacerdotes. E os sacerdotes foram exortá-lo e ele se revoltou. Na mesma hora que ele se revoltou, surgiu a lepra na testa dele. Então foi mais um caso, dessa vez, irmãos, de orgulho, de arrogância, de prepotência, que muitas vezes também estamos nessa condição. E mais uma vez o Senhor julga com lepra. Então, se a gente observar, irmãos, existe uma relação muito estreita entre a lepra com o pecado, né? A lepra, as pessoas que eram consideradas leprosas, elas têm que ser isoladas, afastadas. O pecado também, irmãos, afasta o homem de Deus. O pecado também isola o homem de Deus. A lepra, ela deixa marcas no corpo. O pecado deixa marcas, irmãos, na alma do homem, no caráter do homem. E o maior sintoma da lepra é a insensibilidade. Um tempo atrás, o Ministério da Saúde fez uma propaganda a respeito da hanseníase, onde a pessoa estava mexendo em alguma coisa, tinha uma vela numa mesa, e ela estava mexendo em alguma coisa com o braço embaixo da vela, do fogo da vela, e não estava sentindo nada. Porque o principal sintoma da lepra é a lesão, ela fica insensível. Você não sente dor. Tanto é que quando a pessoa, hoje, né, os testes para fechar o diagnóstico de hanseníase hoje é basicamente isso. Essa pessoa se dirige a um local específico, aí a pessoa lá especializada, o enfermeiro, o infectologista, ele pega um instrumento pontiagudo e fura no local que não tem lesão. Aí a pessoa tem a repulsa pela dor. Aí daqui a pouco ele bota uma venda no olho da pessoa, pega esse mesmo instrumento e perfura no meio onde está a lesão. E aí a pessoa não sente nada, né? E ele vai perfurando, ele pergunta, onde é que eu estou furando? O especialista pergunta à pessoa furada, né? Onde é que eu estou tocando? E a pessoa não sabe responder. Aí ele, mais uma vez, ele tira o instrumento da lesão e fura em outra região que não está a lesão. E pergunta para ele, onde é que estou furando? Aí ele identifica, porque não tem a lesão, ele identifica. Está no meu antebraço, está no meu peito. Mas quando você perfura a região lesionada, você não sente nada, irmãos. E o pecado, o irmão compartilha que é da mesma forma, causa insensibilidade em nós. Por mais, digamos assim, por mais estágio avançado que nós estejamos em termos de pecado, irmãos, mais insensíveis a gente fica para as coisas do Senhor. Mais difícil, irmãos, é para nós nos voltarmos ao Senhor. Por isso que, pelo esse termo ser tão generalista, né, no Antigo Testamento, qualquer afecção de pele, qualquer lesão cutânea era tido como lepra, até que, se fosse por eliminação, levantaram-se cerca de 70 tipos de lesões que poderiam ser lepra ou não, curáveis ou incuráveis. Estágios iniciais até estágios mais avançados. E o irmão compartilha assim, irmãos, que muitas vezes assim, nós talvez não tenhamos no estágio tão avançado de lepra, mas pequenas coisas no nosso dia a dia, irmãos, se nós não tratarmos, essa doença ela vai se progredindo, vai progredindo, e a gente cada vez mais insensível. Então nessa noite o objetivo nosso maior, irmãos, é nos alertar para isso. A gente tem desfrutado de Coríntios, né? Quantos problemas em Corinto entre os irmãos, e coisas assim, banais, que vão se alastrando, as pessoas começam a aceitar aquilo como normal, passam a ter um viver, irmão, assim, aquela questão da imoralidade que os irmãos compartilharam a semana passada, né? Aquele irmão que possuía a mulher do próprio pai e estava reunindo normalmente, a igreja, para ele tudo era normal.
Isso são casos avançados, irmãos, de lepra em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, sabe? E possamos nos voltar ao Senhor o quanto antes. Para os irmãos terem uma ideia de como o leproso, irmão, ele era excluído, ele tinha que viver, para ele ser identificado como leproso, ele tinha, porque muitos deles, eles vestiam, não sei se os irmãos já assistiram filmes antigos, né, que apareciam os leprosos, eles encapuzados, enrolados em faixas, às vezes só ficava só os olhos de fora, porque como a doença era progressiva, ela, em estágios mais avançados, a carne apodrecia mesmo, ficava caindo. As primeiras estruturas a serem afetadas são as extremidades, os dedos, eles perdem sensibilidade, vai caindo, fica uma coisa horrível. E eles, para serem identificados, irmãos, chegavam até a colocar um sino no pescoço dele, porque onde havia alguém com balido de sino, o pessoal já sabia que tinha leproso e não podia chegar perto. Alguns que conseguiam, eles eram afastados dos muros das cidades, eles ficavam fora dos muros da cidade. Alguns que conseguiam entrar na cidade para pedir esmola, eles botavam um saquinho numa vara bem de uns 2 metros assim, e botavam assim para as pessoas botarem a esmola no saco dele, porque para não chegar tão perto. E se algum sacerdote ou alguma pessoa do alto clero lá, judaico, visse, saía apedrejando até ele sair da cidade de novo. Não tinha jeito para esse pessoal naquela época. Aí, irmãos, agora já estão vendo mais ou menos onde nós queremos chegar com relação a essa passagem, né? Voltando lá para Lucas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A gente viu aqui, irmãos, que quando Moisés bota a mão no peito, viu que todos nós temos um pouco de lepra dentro de nós. Lucas capítulo 5. Mas nós precisamos ter a atitude desse leproso. Senhor Jesus. Verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, ele, Jesus, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, amém. Irmãos, essa passagem, vamos ver Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Essa situação ela aconteceu imediatamente após o Senhor descer do monte, depois do Senhor estabelecer a constituição do reino dos céus, o sermão da montanha, né, do monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então logo o Senhor terminou de dar o sermão do monte, o Senhor desce, capítulo 8 de Mateus, verso 1. Podemos ler o 28, a partir do 28, o 7 e 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Aí o 8:1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. O irmão compartilha, irmãos, que como ele encerra aqui o capítulo 7, dizendo que o Senhor ensinava com quem tem autoridade, a primeira oportunidade que o Senhor teve para demonstrar a autoridade que Deus dava para ele, foi a cura desse leproso. E aí, irmãos, o que nós tocamos ontem, na quinta-feira, no programa do rádio, irmãos, primeiro, esse leproso, Lucas, porque a gente escolheu relatar em Lucas? Porque Lucas era médico. E só Lucas fala que esse homem ele estava coberto de lepra. Tanto Marcos como Mateus diz apenas que era um leproso. Mas Lucas fala que ele era um homem coberto de lepra. Coberto de lepra, irmãos, significa que ele estava no estágio mais avançado da lepra. E o estágio mais avançado da lepra, o irmão narra, né, os historiadores narram, que já havia diversas deformações, a orelha pendurava, os dedos
eram soltos, a pele, se você puxasse, descamava, por conta das infecções, né, das lesões estarem infectadas, era um odor horrível. Por isso que essas pessoas elas estavam todas enroladas, porque era de causar repulsa. E aí, irmãos, mesmo nessa situação, esse homem, ele diz aqui, ó, que ao ver Jesus, Lucas 5, aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Mesmo nessa situação, irmãos, esse homem foi à presença do Senhor. Eu imagino como esse homem tenha relutado, né, em ir à presença do Senhor pela situação dele. Essa noite, muitos de nós, irmãos, podemos estar numa situação não tão quanto assim fisicamente com a lepra, irmãos, mas espiritualmente falando, né? Com algum problema, com alguma situação de pecado, com alguma apatia espiritual. Mas, irmãos, o ponto é que nós precisamos ter essa disponibilidade, irmãos, essa disposição de nos voltarmos ao Senhor. E aqui, ó, em Lucas fala que ele foi à presença do Senhor. Mas lá em Mateus 8:2 diz que ele se aproximando adorou o Senhor. Em Marcos 1:40 diz que ele aproximando-se rogou-lhes de joelho. Irmãos, só quem estava muito desesperado, irmãos. Outra coisa que o irmão disse importante, disse assim, irmãos, não deixemos nossa condição chegar a tal forma. Quando o Senhor quando o Senhor, digamos assim, quando o Senhor tocar em nós a respeito, irmãos, da nossa situação, lá no iniciozinho, irmãos, não sejamos insensíveis ao Senhor. Que possamos naquele momento nos arrepender, irmão, e tratar aquela situação naquele momento, para que nós não cheguemos a essa condição, meus irmãos, de estar com o corpo totalmente coberto de lepra. E aí, irmãos, o texto continua falando assim, né? Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E o irmão compartilha uma coisa muito rica aqui, né? Diz que mesmo nessa condição, irmãos, esse homem não chegou colocando o Senhor na parede, obrigando ao Senhor a curá-lo de qualquer forma, como muitas vezes no cristianismo hoje é pregado, né? Muitas vezes no cristianismo hoje há meio que uma inversão. O Senhor passa a ser nosso servo e nós, Senhor de Deus. Porque Deus, tu tem que fazer isso, Senhor, tu tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas aqui, irmãos, entre a vontade desse leproso em ser curado e o poder que Deus tinha de curá-lo, porque Deus pode todas as coisas, irmãos, tinha a vontade do Senhor. Por isso que ele fala, irmãos, Senhor, se quiseres, eu sei que tu pode me curar, mas se quiseres, Senhor, purifica-me. Irmãos, nós precisamos ter esse discernimento. Muitas vezes, irmãos, não é como nós queremos, é como o Senhor quer. E se nós tivermos essa humildade, irmão, esse coração quebrantado, de primeiro reconhecer a nossa condição. Esse homem aqui não existia mais nenhuma salvação para ele. Médico nenhum, por mais capacitado fosse, por mais conhecedor que fosse, por mais experiente, não podia mais resolver a situação dele. A religião, muito menos, poderia salvá-lo. Então ele foi em busca daquele único, irmãos, que poderia resolver seu problema, né? E, irmãos, mas o que mais me toca, irmãos, é assim, a forma que ele fala, Senhor, se tu quiseres. Eu lembro muito do próprio Senhor Jesus, né? Quando estava para ser crucificado, 3 vezes orou ao Senhor, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice se possível, mas não seja como eu quero e como tu queres. Então, irmãos, que nós tenhamos esse mesmo sentimento, né? E o 13 ele falou assim, ó, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Irmãos, todas as vezes que nós temos esse sentimento, sabe, irmão, de humildade, de quebrantamento, o Senhor quer curar a nossa situação. O Senhor quer nos livrar de tal situação, irmãos. O Senhor quer, fica limpo. Aqui, irmãos, ele ficou limpo imediatamente. Mas vai existir situações em que o Senhor vai demorar mais um pouco
Lázaro, o Senhor demorou 4 dias para ressuscitar. Maria, foi por quantos anos orando ao Senhor para o Senhor ouvir a sua oração. Mas o ponto, irmãos, é que nós precisamos mantermos fiéis ao Senhor, sensíveis ao Senhor e crendo, irmãos, que segundo a vontade dEle, no tempo dEle, Ele é o mais interessado em nós, irmãos. Não há nenhum pecado, irmãos, no nosso meio, nenhum pecado em nós, em que o Senhor não possa perdoar, desde que nós tenhamos um coração de arrependimento. Não importa a nossa condição, irmãos. Por mais lastimável e deplorável que seja, como desse leproso, o Senhor quer que nós fiquemos limpos. Amém. Se nós nos arrependermos de fato, irmãos, o Senhor vai cuidar de nós, né? E outra coisa interessante nesse texto: ordenou-lhe a Jesus que a ninguém dissesse. Olha só, o Senhor acabara de fazer um milagre, onde esse milagre poderia ser divulgado, né, difundido assim para o povo buscar mais ao Senhor, mas ele diz: não diga a ninguém. Mas vamos lá para Marcos, que Marcos vai mostrar como o que aconteceu de fato. E que interessante. Marcos capítulo 1, a partir do verso 42. Senhor Jesus. Amém. Marcos 1, 42, vamos ler? Bem, pode ler. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente a advertência, logo o despediu e disse-lhe: olha o que o Senhor disse para ele: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas qual foi a reação dele, irmãos? Olha o 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Irmãos, o irmão compartilha que era impossível para esse homem, depois de alcançar tamanha benéfice, ser curado de uma doença em estágio terminal, que não tinha mais jeito, ele ficar calado assim, irmãos. Essa palavra aqui, ó, o sinônimo dessa palavra aqui, ó, propalar, é tornar público. Ele tornou público o que o Senhor tinha acabado de fazer com ele. Aí o irmão até compartilha assim: irmãos, hoje nós, muitas vezes, conosco ocorre o inverso. O Senhor faz maravilhas em nosso meio, o Senhor já nos deu a salvação, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor supre as nossas necessidades, e no lugar da gente estar divulgando isso, nós ficamos para nós. Tantas pessoas, o irmão compartilha, tantas pessoas precisando ser encorajadas com o milagre do Senhor na nossa vida. E nós não somos aqueles que compartilhamos o que o Senhor tem feito em nós, do que o Senhor é capaz de fazer. Ficamos tão somente para nós. Ele fala a respeito de um estudo, me expus demais, irmãos. Ele falou que existe um estudo, foi feito um estudo entre os cristãos, em que se perguntava mais ou menos assim: quantas pessoas você já conseguiu levar para o Senhor? Isso só entre os cristãos. Perguntou para os cristãos: quantas pessoas você já conseguiu levar para o Senhor? O estudo mostrou que mais de 80% dos cristãos não tinham levado uma única pessoa ainda para o Senhor. Isso é um dado estatístico, irmãos. É verídico. O irmão que liberou essa mensagem estava compartilhando a respeito desse estudo. Mas esse leproso aqui não, irmãos. Ele não se conteve, né? E fala que pelo testemunho dele, arrolou-se grande multidão para ir ter para com o Senhor. Então assim, irmãos,
o que eu toquei muito nesse contexto, primeiro é que independe da minha situação, irmãos. Eu só preciso ter tão somente um coração de arrependimento. Preciso reconhecer a minha condição, irmão. Eu sou totalmente mortal. O que habita em nós, irmãos, não é bem nenhum. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos o Espírito. Amém. Irmãos, se queremos ser guardados de tudo isso, irmãos, desobediência, rebeldia, imoralidade, mentira, cobiça, irmãos, só no Espírito. O Espírito é a única parte do ser do homem, irmãos, que o inimigo não pode tocar. Então, todas as vezes que nós nos voltamos ao Espírito, irmão, nós estamos guardados e fazemos a vontade do Senhor. Mas o problema, irmãos, é que essa escolha é nossa. O Senhor não pode fazer essa escolha por nós. Ele pode, mas não é assim que Ele age. Não é por força, nem é por poder, mas é pelo Espírito. Então, assim, meu encargo nessa noite, né, como a gente compartilhou quinta-feira, é que nós possamos, assim, nos voltar ao Senhor. Que o Senhor possa, assim, nos guardar no Espírito dEle, irmãos. E todas essas questões que estão em nós, que nós possamos confessar ao Senhor, para nos curar totalmente dessa lepra, irmão, desse estágio de lepra. Independente do estágio, nós podemos ser curados pelo Senhor. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos mirar em pequenos grupos, irmãos.